A maternidade traz muitos desafios, né? E a relação com o trabalho, o cuidado com a saúde, a educação dos filhos, são muitas mudanças na rotina, na vida como um todo. Nossa equipe foi às ruas saber das mães quais as principais dificuldades que elas vivenciam diariamente. Olha só. O desafio é a educação e a formação do caráter. Sempre digam a verdade para os seus filhos. Sempre trabalhei com a verdade, exemplo do casal, porque é o exemplo que arrasta, né? Então, meus filhos sempre falam. Eu vendo minha mãe e meu pai, eu não consigo fazer coisa errada porque eu me espelho neles. Ver eles ser adulto e querer criar asas. É o mais difícil para a mãe? É o mais difícil para a mãe. A educação, porque eu acho assim, uma mãe, ela tem que ser mãe. Mãe é mãe. Criar o seu filho, saber educar e saber ensinar o seu filho a respeitar. O maior desafio foi ter na maternidade naquele momento, que é um momento muito difícil e muito desafiante para principalmente a primeira vez. Criar os filhos, criar com regras, com obediência e temor a Deus. Muita luta, né, para conseguir, né? Muita luta, muita coisa. Cuidar dos filhos, tudinho, né? Cuidar dos meus irmãos. Tá bom, tudo isso. Foi o parto, que foi muito complicado, mas deu tudo certo. E educar, né? Tem que ter muita paciência, sabedoria também. Foi a primeira, eu não tenho experiência, estou aprendendo agora. E dá um pouquinho de trabalho, mas foi uma gratidão que Deus me deu, foi a minha filha. Já que eu estou no ar, eu quero desejar um bom feliz dia das mães para todas as mães guerreiras como eu, que existe muito por aqui trabalhando na cidade. E muitos anos de vida para todas as mães, para a senhora e para todas as mães. E o senhor também, que eu sei que o senhor tem mãe, viu? Para a senhora também, que é mãe, que vai passando aqui nessa hora, viu? Feliz dia da mãe para a senhora. Você viu aí, né, que a maternidade é realmente uma jornada de emoções, desafios, alegrias também. E sem dúvidas é uma missão que envolve muitas transformações, dedicação e renúncias. Assunto para o Papo de Quinta. Para falar então sobre os desafios da maternidade, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Rayane Moreira. Bom dia, Rayane, seja bem-vinda, viu? Olá, muito bom dia, Bruna. Agradeço o convite. A gente que agradece a sua participação. Vamos pedir a participação de quem está em casa também, tá? Você que é mamãe, ou você que, assim como eu, ainda não é mãe, mas é filho, filha, né? Então consegue reconhecer os desafios dessa maternidade, ainda que não seja com você. Então aproveita também para tirar dúvidas, fala sobre as suas experiências, enfim, a sua opinião sobre esse assunto, desafios da maternidade. Esse é o assunto hoje, agora por aqui, tá? Manda sua mensagem para o Zap do MD, é o 991050400. Rayane, a gente separou alguns tópicos, né? Porque assim, é um universo muito abrangente, muito amplo, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você começasse falando sobre o mito da maternidade perfeita, né? Muita gente acha, ou pelo menos idealiza, um modelo de maternidade que no final das contas não existe, né, Rayane? Exatamente, Bruna. É muito interessante a gente refletir que a maternidade ela pode iniciar muitas vezes antes da própria gestação, né? Então, assim, através de um conteúdo projetado na mente. Então, dependendo de como eu idealizar esse momento, desde uma gestação, né, até o próprio processo do vínculo mãe-bebê, desenvolvimento da criança, dessa criança que vai se tornar um adolescente e um futuro adulto, existem muitos pensamentos, né, guardadinhos, né, muitas expectativas, né? Então, assim, quando a gente começa a entender qual que é a expectativa de cada mulher, às vezes não tinha expectativa, né? E vem a surpresa também de uma maternidade. Então, são muitos fatores, né, que vão fazer com que essa maternidade real ela seja idealizada, né?
de diferentes formas para cada mulher. Verdade, a gente viu até aí vários relatos. Eu lembro que um desses relatos a mulher dizia assim, olha, eu me espelho na minha mãe, é a referência que eu tenho para também maternar, né? E às vezes essa referência é do que fazer, mas também do que você não quer seguir adiante, né, Rayane? É bom você também ter esse senso crítico, né, de perceber que as gerações mudaram, né? Muita coisa acaba mudando no meio do caminho, né, não? Isso. É interessante a gente lembrar, né, que a gente não tem como deletar memórias. Então, aquilo que a gente escuta, né, na nossa infância, na primeira infância, né, na adolescência, são conteúdos que ficam guardadinhos, né? E aí a gente consegue entender, né, esse filho, ele vai entender, né, o que é que eu gostei de ter absorvido, o que é que eu não gostei, para poder usar como realmente experiência, né? E aí entender que cada gesto, cada ato, nem sempre ele precisa ser perfeito, né, dessa mulher. Em relação à figura dessa mãe, né, essa mãe idealizar o que é que eu tenho que ser para o filho e ser perfeito. Então, isso acontece muito, né, se espelhar, né, para a parte positiva, se espelhar para poder entender o que é que eu não quero repetir em padrões. Verdade, com certeza. Agora vamos então aos tópicos, né, que a gente separou para trazer um pouco mais sobre esse assunto aqui para vocês. Já solta em tela aqui, começando por um baita desafio, que é a carreira associada à maternidade, né? Porque muitas mães realmente abrem mão da carreira ou então não se reconhecem mais, né? Enfim, na missão que abraçou para a vida enquanto profissional. Existe algum modelo ideal nesse sentido também sobre o que fazer, sobre o que não fazer, Rayane? Então, Bruna, isso é uma pauta muito recorrente, né, entre as mulheres, principalmente porque no nosso país, né, o Brasil, o IBGE ele trouxe uma pesquisa que de 9 milhões para 11 milhões o aumento de mães solteiras, né? Então, assim, mães solos, elas são muito reflexo da nossa realidade. Então, compreender muitas vezes como é possível essa mulher, ela continuar com as outras áreas da vida dela ativas, ou se não existe a possibilidade, ou se existe a possibilidade de um retorno depois de um período de tempo. Então, assim, entender a realidade de cada mãe é muito importante. Entender como é que ela está sendo realmente apoiada, se existe essa possibilidade para poder a gente conseguir se adaptar, né? E aí trabalhar essa organização, trabalhar essa gestão de tempo, trabalhar toda essa parte de organização da rotina dessa mulher que agora é mãe e que também é profissional. Então, assim, tem muitos detalhes aí que vão fazer diferença na vida dessa mãe. Tem mais tópicos aqui para a gente avaliar e refletir também, né? Sobre os desafios da maternidade, saúde e autocuidado. Também, muitas vezes, as mulheres que se tornam mães acabam negligenciando essa parte. Faz parte do processo também, Rayane, ou não? Tem que se cuidar mesmo, independente de qualquer coisa. Existe o famoso puerpério, né? Então, assim, desde que está na gestação até o período do parto, né? Existe esse vínculo, esse período de construção de vínculo. Mas é necessário uma atenção dessa mulher para poder conseguir dividir esse tempo, né? Esse tempo entre cuidados do bebê, cuidados do filho e cuidados com ela mesma, até porque existem necessidades que precisam ser supridas. Então, essa mulher, essa mãe, ela também precisa ser vista. Verdade. Porque se ela não consegue entender as próprias necessidades, né, e se ela não consegue suprir aquilo que ela necessita, fica, né, algo ali para poder, né, também faltar em relação ao cuidado do bebê. Então, é necessário esse olhar para suprir as necessidades internas, para isso conseguir transbordar no cuidado com o filho. Verdade. A gente tem, inclusive, um relato, né, no nosso WhatsApp falando sobre saúde de uma forma geral. Então, vamos aproveitar já para mostrar aqui para o pessoal de casa a mensagem da Adriana Cristina. O maior desafio da maternidade é ver o filho doente e você, como mãe, querer que seja com você, só para ver o filho bem. Você vê que realmente é uma força, né? Assim, claro que quem não é mãe, como é o meu caso, a gente consegue admirar de fora. Mas é uma força e uma vontade de que o filho esteja bem e que você assuma todas essas responsabilidades e até as dores da criança, do adolescente. Vale para a vida esse relato também, né?
esses sentimentos, né, da empatia ao extremo, né? Uma empatia aí tão grande que aí essa mãe, ela tem a vontade de ficar doente no lugar do filho. E aí a gente precisa lembrar do que é que ela projeta, né? Esse filho na cabeça dela, ele pode ou não ficar doente, ele pode ou não ser vulnerável, Sim, né? sim. E aí a gente precisa lembrar, tem uma psicanalista que eu gosto muito, que traz um termo da maternidade, né? De ser uma mãe suficientemente boa. E a mãe suficientemente boa nem sempre é a mãe que vai conseguir blindar esse filho de tudo, inclusive de ficar doente. Então, a partir, né, dessa compreensão, o que é suficiente? Essa mãe já está cuidando do filho, já está medicando, já levou para o hospital. Então, guarda isso no pensamento, né, de que você está fazendo muito bem a sua parte e que essa parte não significa ser perfeita, mas muitas vezes precisa ser suficiente. Volta para aquilo que você acabou de falar também sobre a questão da saúde, né? Porque quando você está bem, você consegue cuidar melhor daquela criança, da sua casa, da sua família de uma forma geral, né? Então, eu sempre trago uma analogia que a gente ouve muito quando a gente viaja de avião, né? Quando as máscaras caem, coloquem você primeiro para que depois você consiga cuidar de quem está por perto. Tem mais relato aqui no nosso WhatsApp. Vamos soltar aí em tela para a gente acompanhar juntos? No 991050400. Sua xará, viu, Rayane? A Rayane Gomes. Muito importante esse tópico sobre o autocuidado da mãe. Mas, infelizmente, na prática, quando não se tem rede de apoio, isso se torna muito difícil, pois nossa prioridade sempre será o nosso filho. Que relato importante também e um alerta, né, gente? Porque a gente está falando aqui sobre autocuidado, sobre saúde, sobre carreira, sobre prioridades. E se essa mãe não tem essa rede de apoio, nada disso é possível, né, Rayane? Isso, a rede de apoio, ela é fundamental, né, para a manutenção da saúde física e emocional, né, da estrutura familiar como um todo. Então, essa rede de apoio, a gente precisa entender que nem sempre ela vem de uma forma completa. Às vezes se projeta uma expectativa de que é a família que vai ser a rede de apoio, mas às vezes não funciona. Às vezes eu idealizo num vizinho, né, num primo, numa tia. Então, assim, a gente precisa entender que essa rede de apoio é fundamental. Nem todas as pessoas têm na mesma proporção, mas é necessário a gente trabalhar a flexibilidade. O que é que seria, né, esse ideal de rede de apoio, mas o que é que eu tenho à minha disposição? Né? Eu tenho disponível para mim meia hora, 15 minutos, o que é que eu consigo fazer com esse tempo? Então, a gente compreender essa realidade de cada mulher, entender que a rede de apoio ela pode ser diferente para cada pessoa, mas aí cabe essa gestão interna para conseguir aproveitar o tempo que existe ali, né? Quando essa mãe tiver um pouco mais livre para poder cuidar dela, cuidar um pouco dela. E que isso não é um luxo, né? Como pode se ter essa percepção, mas é uma necessidade. Necessidade, sem dúvida. Vamos para mais um relato que chegou no WhatsApp do Mulher Demais, já agradecendo a todas as participações. Aqui a gente não colocou o nome da telespectadora, mas ela trouxe um relato bem forte, tá? Para mim, a maternidade é um grande desafio, pois sou muito cobrada em tudo, principalmente por ter colocado a minha filha na creche com 2 anos de idade, pois preciso trabalhar, cuidar um pouco de mim. Sou criticada por não tomar conta da minha filha. Às vezes eu me sinto frustrada, mas sei que estou fazendo o certo. Lidar também com as críticas é um baita desafio para as mães, né? Parece que quando nasce uma mãe, nasce várias críticas também, né, Rayane? Como lidar com isso? Isso. É realmente conseguir filtrar, né? E conseguir entender e prestar atenção na necessidade interna, né? Para cada pessoa vai existir uma percepção, mas se para essa mãe é importante, é necessário que ela tenha uma divisão de papéis ali, papéis sociais, então o papel como mãe, ela não está deixando de ser mãe, ela não está negligenciando, mas ela precisou dividir para poder dar atenção também a uma outra área da vida dela. Então, conseguir focar no que realmente importa. A filha está bem? A filha está cuidada? Então, o conselho que eu dou, né, a dica que eu dou é que ela preste atenção
se o que ela idealizou está tendo um objetivo alcançado, né? Se a filha está bem, se ela está bem, e conseguir minimizar os comentários externos. Exatamente. Olha, renderia aqui muito mais tempo. Preciso agradecer a Rayane pela participação. Primeira vez sua aqui, né, Primeira Rayane? vez. Primeira de muitas, espero. Vou deixar o Instagram dela aqui no rodapé da sua tela, é Rayane Moreira Psico. Você segue ela por lá até que ela volte aqui para nossa casa com outros temas também. Obrigada. Até a próxima, viu? Até, querida. Obrigada.